turma, vamos para mais uma aula de arte. Na aula passada nós aprendemos sobre textura, não é? Nós vimos aí que existem vários tipos de texturas, certo? E hoje nós vamos conhecer um artista chamado Paul Klee. Mas antes eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção e lembrem-se, a partir de agora a gente vai começar a utilizar o nosso livro de arte, tá certo? Então pausem o vídeo, peguem seus livros, tá? Pra gente poder dar continuidade, ok? Veja só, nós temos aqui um artista chamado Paul Klee e nós vamos conhecer um pouco desse artista, certo? Paul Klee, ele era um artista suíço, né? Ele nasceu em Berna e ele nasceu numa família totalmente musical. A mãe era cantora, o pai dava aulas de música e quando ele era pequeno, ele aprendeu várias técnicas, né, sobre a música. Os seus pais o ensinaram. A música e a pintura sempre foram muito importantes na vida de Paul Klee. E aí, quando ele cresceu, ele ficou em dúvida. Qual caminho seguir? Vou seguir o caminho da música ou o caminho da pintura, né? Bom, no ano de 1900, ele se inscreveu na Academia de Belas Artes de Munique, né, centro de grandes novidades na arte, e lá ele conheceu alguns artistas, grandes nomes da arte, da pintura, tá? Como Kandinsky, Franz Marc e August Marc. E o estilo abstrato desses artistas influenciou bastante em suas obras. Suas obras também tinham tendências impressionistas, cubistas, expressionistas, tá certo? E aí nós podemos observar aqui um quadro feito por Paul Klee, chamado Senécio, que foi feito em 1922, onde esse artista, percebam a tonalidade das cores, as formas, tá? Que ele utilizava, não tinha uma forma definida, certo? No caso, esse artista, ele utilizava várias técnicas, certo? Ele não tinha uma única técnica a seguir. Ele não se prendia a uma única técnica. Ele utilizava várias. E aí, suas obras, ele conseguiu desenvolver um grande domínio na cor e na tonalidade. Ele usava uma grande variedade de paletas de cores. Diferentes tipos de cores, tá? De tonalidades, de cores quentes, cores frias e suas variedades. Ele usava frequentemente formas geométricas, além de letras, números e setas. Ele também utilizava em suas obras notas musicais. Paul Klee foi diagnosticado com a doença degenerativa em 1936. Foi internado e após 4 anos faleceu. Uma doença, quando fala assim degenerativa, é uma doença que vai matando aos poucos. Infelizmente, ele chegou a óbito, não é? Mas Paul Klee deixou várias obras importantes, certo? Nós temos aqui esta obra feita por Paul Klee. Observem as linhas, né, que ele utilizava, as formas. Percebam que ele não seguia uma única linha. Percebam também que ele vai aí utilizando cores frias, cores quentes. Ele fazia uma mistura, né, bem legal nas cores. Nós temos aqui uma das obras de Paul Klee, né, chamado quadro Rinse, e vocês vão abrir agora o livro de vocês na página 28 e vão perceber esse mesmo quadro, tá, aí no livro de vocês. Percebam que ele não tem forma definida, não é? Ele usa aqui uma técnica abstrata, certo? Onde não tem uma imagem definida. Percebam que ele utiliza várias cores em diferentes tonalidades. Cores claras, cores escuras, linhas, tá vendo? Formas geométricas. E aí, nessa atividade, na página 28, vocês, né, assim como Paul Klee, vão tentar realizar fazendo uma obra dessa mesma forma. Agora utilizando, claro, o material que vocês têm, tá certo? Aí pede giz de cera, porém vocês vão utilizar o material que vocês têm. Professora, eu tenho hidrocor. Pode, você pode utilizar o hidrocor para cobrir as linhas, né? E ficar mais destacada. Com o giz de cera ou com lápis de madeira, se você tiver tinta também, você pode fazer a pintura, não é? Utilizando as diferentes tonalidades. Perceba que fica bem bonito, tá vendo? Bem colorido.
Nós temos outro quadro na página 29, também por Paul Klee, né, onde ele utiliza aqui agora cores frias. Na verdade, ele utiliza a cor azul em suas diferentes tonalidades, do mais claro ao mais escuro. Percebam também que ele utiliza diferentes linhas, curvas, né, linhas inclinadas, horizontais, enfim, verticais. Ele não tem uma definição, né, da posição da linha. Ele vai brincando com os traços, certo? E aí também no livro de vocês vão fazer na página 29, no espaço abaixo, tá certo? Vocês vão escolher outra cor fria, como roxo e verde, e vai tentar fazer sua obra, utilizando também as linhas e os traços. Professora, eu posso fazer alguma alteração? Óbvio, você está fazendo aí uma releitura, e na releitura você pode dar o seu toque, tá bom? Na próxima imagem, chamada Cidade dos Sonhos, observem aí, tá vendo que ele utiliza também diferentes cores. Ele utiliza aqui mais enfatizando as cores frias. E ele, nessa imagem ele quis representar a noite. Ele conseguiu representar a noite. Nessa Cidade dos Sonhos, ele quer representar lá a cidade onde ele morava, não é? Na Suíça, Berna. E nessa atividade, vocês vão fazer o seguinte. No espaço abaixo, né, baseando-se nessa obra de Paul Klee, vocês vão utilizar agora as cores quentes, certo? Mas o que são cores frias e o que são cores quentes? A gente vai relembrar sobre essas cores. Aqui nós temos o disco cromático, onde está dividindo cores quentes e as cores frias, ok? Percebam que aqui nós temos o roxo, o azul e o verde. O verde tem uma observação. Aqui ele recebe já a influência do amarelo, né? E ele passa a ser uma cor quente, certo? E aqui nós temos predominando as cores quentes, no caso o vermelho, o laranja e o amarelo. Vejam aqui, tá? A separação das cores quentes e das cores frias. E observem essa imagem. Vejam que é o mesmo desenho, né? Porém, aqui foi utilizado apenas cores quentes e aqui foi utilizado apenas cores frias. E observem uma diferença, né? Uma que representa a cor quente, que representa mais agitação, que se assemelha ao sol, ao fogo, né? Quando estamos muito agitados, a gente fica logo com a bochechinha rosada ou mais uma cor diferente, não é? Já aqui, cores frias, percebam que na cor fria ela vai lembrar tranquilidade, paz, frieza, tá? Então vejam só, eu trouxe para vocês uma atividade que vocês podem fazer, tá? Que é o seguinte, aqui eu utilizei como material apenas régua, lápis, papel e a mão. E aí o que é que foi feito? Primeiro faz os tracinhos, certo? Os tracinhos na vertical e horizontal. Professora, eu posso fazer círculos? Professora, eu posso fazer outras linhas? Óbvio, você pode usar sua criatividade, tá certo? Professora, eu posso usar formas geométricas? Beleza, vai ficar bem legal. Tá? Que é apenas uma ideia e você pode fazer aí do seu jeito. Depois foi colocada a mão por cima, né? E contornado. Dentro da mão foi pintado com cores frias e fora com cores quentes. Você pode fazer o contrário, pintar dentro com cores quentes e fora com cores frias. Usem a criatividade, tá certo? E vamos lá, mãos à obra. Vejam só. Como eu falei, as atividades que vocês vão realizar, né, das páginas 28, 29 e 31, daquelas imagens que eu acabei de mostrar para vocês, tá certo? Então, gente, por hoje é só. Tenham um dia maravilhoso, aproveitem bastante, tá certo? Um cheiro de tia Silvia e tchau, até a próxima!